Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que todo mundo conhece, ou pelo menos acha que conhece. O que realmente significa ser forte. A verdade, olha, pode ser bem mais quieta e profunda do que aquela imagem que ensinaram pra gente. Então, a primeira pergunta que a gente precisa se fazer é essa. Quando se pensa em força, o que vem à mente? Um herói? Alguém que nunca falha? Que nunca dobra? Acho que está na hora de a gente questionar um pouco essa imagem. Bom, vamos começar a desmontar esse mito. A primeira ideia que já cai por terra é essa de que ser forte é a mesma coisa que vitória constante. A vida é muito mais complexa que isso, né? A força muitas vezes não está no troféu, mas sim na persistência de continuar tentando. Logo em seguida vem essa outra ideia, a de que a força exige um sorriso no rosto o tempo todo, uma aparência de que está tudo sempre. Essa pressão de parecer inabalável, na verdade, é só uma camada superficial que acaba escondendo a resiliência de verdade. E por fim, o que talvez seja o maior peso de todos. A noção de que ser forte é conseguir lidar com absolutamente tudo, sem pedir ajuda, sem nunca demonstrar cansaço. A verdade é que a força muitas vezes se revela justamente no momento da vulnerabilidade. Vamos então para a nossa primeira parte, a força que nos ensinaram. Aqui, vamos colocar lado a lado a expectativa e a realidade. Agora, olha que interessante o contraste que a gente vê aqui. De um lado tem aquela força que é quase uma performance, vencer, não sentir, dar conta de tudo. E do outro lado, a força da pura resistência. Levantar da cama, tomar um banho, aguentar firme por mais um dia. São esses pequenos atos, sabe, que sustentam a vida quando tudo parece pesado demais. Vamos para a segunda parte. A força que ninguém vê. É um olhar para aquelas batalhas que acontecem por dentro, longe de qualquer aplauso. Essa força invisível, ela tá ali, se manifestando mesmo quando por dentro existe um cansaço profundo, uma sensação de não saber para onde ir, ou o peso de uma dor que mais ninguém consegue enxergar. E ainda assim, a pessoa segue em frente. Isso é extraordinário. E esse slide aqui, nossa, ele resume o ponto central de um jeito brilhante. Aquela ideia de que força é a ausência de sentimento é um equívoco total. A força de verdade, a autêntica, mora na capacidade de sentir tudo. A dor, a dúvida, o medo, e apesar disso tudo, continuar. E o nome que a gente dá para esse ato de continuar é sobrevivência. E é fundamental que isso fique muito claro. Sobreviver não é fraqueza, de jeito nenhum. É uma das formas mais puras e inegáveis de força que existem. Terceira parte. Sobrevivência não é um destino. Aqui a gente precisa entender que sobreviver é uma fase, não é um lugar para a gente morar para sempre. E esta frase é um lembrete muito poderoso. Reconhecer a força em sobreviver é validar a luta, com certeza. Mas permitir que isso se torne a vida inteira, aí mora um perigo. É uma passagem, não um destino final. Então, se a sobrevivência é uma fase, o que ela exige? Ela pede estrutura. E olha, não uma estrutura rígida que pune, mas um tipo de andaime bem gentil que oferece suporte para a gente conseguir atravessar esse período difícil. Vamos para a quarta parte, um pequeno passo a cada dia. Vamos ver como dá para construir essa estrutura gentil para atravessar essa fase. Essa estrutura de apoio não precisa ser complexa, não. Ela começa com uma rotina mínima, sabe? Só o básico para criar um pouquinho de ordem. Inclui também uma pausa real, um momento para de fato respirar e se desconectar. Envolve ter um sistema de apoio, alguém com quem contar sem julgamentos. E, por fim, o foco em um passo pequeno por dia. Nada mais que isso. E, acima de tudo, é vital lembrar disso aqui. Não é preciso provar nada para ninguém. Durante essa fase, o objetivo não é impressionar. A única meta é a autopreservação, é cuidar de si. E agora, para a gente fechar, vamos para a nossa conclusão, a quinta parte. A força de apenas ser, o poder da autopreservação. O objetivo final, o grande projeto durante os tempos de sobrevivência, é simplesmente este: se manter inteiro. Proteger o que é essencial, cuidar do que resta, para que a reconstrução seja possível mais tarde. E a gente encerra com a mensagem mais importante de todas. Se ao final do dia a única conquista foi ter sobrevivido, então isso não foi pouco. Nesse dia a pessoa foi forte. E reconhecer isso talvez seja o maior ato de força de todos.